gente! Sejam muito bem-vindos ao programa Criança da Nova Era. Eu sou a Deise de Oliveira. Estamos aqui para aprender um pouquinho mais como cuidar das nossas crianças, como lidar com elas. A gente não pode lidar com elas da mesma maneira que as pessoas, que as nossas gerações anteriores lidavam com a gente, porque elas são de outra geração, elas são muito mais potentes. E hoje eu trouxe um assunto assim bem interessante, porque para cuidar delas, como eu já disse aqui, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Hoje eu vou falar de autocuidado. O que significa autocuidado? É um conjunto de ações ou procedimentos que cada indivíduo que é destinado à manutenção da nossa vida, da nossa saúde e do nosso bem-estar. A gente descobriu que não adianta a gente ficar estudando sobre o cérebro da criança, sobre apego seguro, sobre neurociências, sobre desenvolvimento da criança. Não adianta eu ficar lendo um monte de livros sobre educação positiva, sobre disciplina positiva, se a gente não se cuidar, se a gente não tiver esse olhar diferenciado para os nossos filhos. Porque, assim, chega um determinado momento que a raiva vem com tudo. Chega um determinado momento que a gente, explode. E eles que não têm nada a ver com isso, que recebem toda a nossa ira, toda a nossa raiva. E por mais que a gente entenda que a gente não vai bater, que não vai punir, que não é legal gritar, a gente, quando vê, foi lá e gritou. Quando a gente foi lá e já deu aquele tapinha. A gente não deu um tapinha por culpa da criança, não. É porque a gente não está se cuidando. Então, eu convido vocês a olhar para dentro. Olhar para dentro, ver o que está acontecendo com a gente, que a gente está fazendo isso com as nossas crianças. A maioria de nós veio de famílias muito tradicional. Então, a gente não teve esse acesso a esse conhecimento de nós mesmos, sabe? E muitas das vezes nos fizeram acreditar que autocuidado é egoísmo. E autocuidado não está relacionado à autossatisfação. Autocuidado é autopreservação, é uma diferença muito grande. Autocuidado, gente, é observar-se, é perceber como está o nosso corpo físico, como está o nosso corpo mental, como está o nosso emocional. É poder agir sobre todos esses corpos de maneira saudável. Não significa estar bem o tempo inteiro, que isso é utopia, né? Sabe aquela positividade tóxica? Ei, tá tudo bem, sempre tá tudo bem, uhul! Não é isso. É aprender a acolher os nossos desconfortos. E no dia que a gente estiver triste, a gente poder falar, hoje eu não tô legal. E tá tudo bem. Vai passar, a gente se acolhe, a gente se entende. Entender esse desconforto. Respirar fundo e saber que essa tristeza também vai passar. Confiar que o meu corpo está dizendo para mim. Escutar o próprio corpo. Estar em silêncio. Meditar. Fazer prece, orar, se cuidar. Que assim, observar nossa respiração, ver aonde que está doendo, aonde é esse desconforto, dar espaço para o nosso corpo se comunicar com a gente. Nosso corpo fala, o nosso corpo guarda as marcas e esse silêncio, quando a gente consegue entrar em silêncio, é um autocuidado. O autocuidado que a gente está falando aqui, não sabe que as pessoas entendem que é ir para academia, é ir para um salão fazer uma escova, fazer uma maquiagem, fazer as unhas. Não é esse autocuidado. Isso também é autocuidado? Sim. Se você se sente bem, se você se sente feliz, se aquilo vai te dar um prazer, que aquilo vai te fazer bem, também pode ser um autocuidado. Mas é muito além disso, não é só o externo, é o interior. Como você se sente por dentro, né? Essa autoobservação. Que a gente acha que é um luxo. E autocuidado o quê? Eu não tenho dinheiro para nada, não sobra dinheiro para nada, só pago as contas e acabou. Mas não é sobre o dinheiro. Às vezes as pessoas podem ter muito dinheiro e não conseguem se cuidar, não conseguem se auto-observar. Entender a hora de acelerar, entender a hora de frear, entender a hora, o que está acontecendo com ela. Descobrir esses momentos de nutrição emocional para si mesmo. Que às vezes a gente está em casa
e aí a gente está vendo, a luz está acesa, e aí a gente está vendo o que está acontecendo ali na nossa sala. Só que o vizinho do outro prédio está com tudo apagado, e ele está vendo o que está acontecendo na nossa sala, está vendo o que está acontecendo no outro quarto, está vendo que lá no outro quarto tem uma criança lá chorando, e eu estou aqui na sala vendo TV e nem estou enxergando isso. Então, assim, o principal é a gente desapegar, que não existe certo e não existe errado. Existe o que eu estou vivendo, existe o que você está vivendo, existem as nossas luzes e existem as nossas sombras. Que nós somos feitos de razão e de emoção. Às vezes nós nos afastamos das nossas emoções e às vezes a gente se une a ela. Os nossos relacionamentos costumam ser espelho daquilo que está acontecendo com a gente. Costuma ser espelho das nossas próprias dificuldades. Tudo que é difícil, que a gente acha que o outro é muito difícil, provavelmente é o que a gente precisa melhorar na gente. A vida, ela nos dá muitas oportunidades de nos melhorar. Então, assim, se eu sou uma pessoa muito raivosa, se eu sou uma pessoa muito agitada, se eu sou uma pessoa muito irritada, eu vou ter um filho que é uma pessoa agitada, irritada e nervosa. Porque ele está se espelhando em mim. E aí, a criança, ela vai cooperar ao máximo para te mostrar o quanto você é raivosa e o quanto você é nervosa. Ela vai estar te mostrando tudo isso. E ao contrário, quando ela resolve não cooperar, porque ela se cala, e aí ela começa a ser obediente, ele já não está mais cooperando. Então, assim, quando você vê uma criança muito agitada, você começa a perceber que ela está cooperando demais com você. Uma criança boazinha, muito caladinha, muito tranquilinha. Ela pode ser que ela esteja realmente ter tido todas as suas necessidades atendidas ou ela já desistiu dela mesma. Gente, a natureza é perfeita, sabe? E para esse maternar dar certo, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender que nós somos feitos de ciclos. Até a lua é cíclica. Nós também. Nós temos momentos que a gente vai ficar mais introspectiva, outros momentos a gente vai ficar mais alegres, mais Ixi, não vem a palavra. Mas, enfim, tá mais para fora, mais aberta, mais para receber. E é assim. Desde a menstruação, nós somos treinadas, nós somos convidadas a nos aquietar quando a gente vai receber esse bebê. A natureza convida a gente a ficar mais quietinha, né, durante a menstruação. E quando a gente termina a menstruação, a gente é convidada a ficar mais para fora, mais alegre, né? E aí, assim a gente vai. Se a gente não ficar meio perdida, a gente tem que ouvir o nosso corpo. Se a gente está menstruada, se a gente está mais quietinha, mais tranquila e quer ficar, por que a gente vai fazer alguma coisa contra a nossa natureza? Então, se ouve, se respeite, presta atenção o que está acontecendo ali com o seu corpo. Né? Ser uma mãe presente é muito mais complexo do que uma meditação. Se você vai fazer uma caminhada com seu filho, sem celular, ele vai olhar ali a formiga que está caminhando, ele vai prestar atenção num desenho da nuvem que está formando, ele vai, olha mãe, parece uma formiga, olha, parece um elefante. Ele fica ali prestando atenção em cada detalhe. E isso vai fazer parte da caminhada de vocês. Isso é a presença, isso também é autocuidado. Você prestar atenção ali no que está sendo importante para ele. O autocuidado, é reconhecer tudo que me faz bem. É reconhecer o que me nutre. E não o que o mundo acha que me nutre, né? Para o mundo, às vezes, acha que você está de unhas feitas e está bem cuidada externamente, isso que é o importante. Mas para você é importante você estar correndo e aquela corrida vai te nutrir muito mais do que uma hora naquele salão. Mas não, de repente, para você, aquele salão vai te nutrir muito mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, o caminho para o autocuidado é realmente essa autoobservação. Sabe, quais são as emoções que estão reverberando em mim agora, dentro do meu corpo?
que a gente tem que lembrar que a gente não pode desintegrar o corpo e a mente. Pensar no que o outro vai pensar, deixa o outro pensar o que ele quiser. Se escuta, presta mais atenção no que está ali dentro de você. Eu me sinto muito cobrado quando eu coloco a minha filha de 4 anos no meu colo e aí vem outras pessoas falando, nossa, essa criança está muito grande para ficar no seu colo. E aí você fica assim, ouvindo o que o outro está falando, está te julgando, e aí você vai e coloca a sua filha no chão. Ela está tão feliz ali no seu colo, está te fazendo tão bem para você, para ela. O que os outros vão pensar é do outro. Mas por que isso está reverberando em mim? E aí eu começo a me auto-observar. Qual que é a reação do meu corpo? O que eu estou sentindo? Passar a prestar mais atenção para entender o que está acontecendo. Parar, observar-se e o comportamento dos nossos filhos, ele está muito ligado ao nosso bem-estar emocional. Se meu filho, ele consegue se conectar a esse meu bem-estar emocional e ele consegue ficar bem. E se eu me colocar no lugar dele, se eu perceber as necessidades dele, seja ele bebê, criança ou adolescente, imagina o fortalecimento que essa criança vai passar e vai crescer sendo tão bem, receber tão bem todas essas informações emocionais, ele cresce uma potência incrível. A gente não teve inteligência emocional, a gente não aprendeu sobre isso, então a gente pode ensinar para os nossos filhos, que eles vão conseguir se conhecer mais e se transformar mais. A gente precisa ver todas as nossas relações como oportunidades de mudança, como oportunidades de autocuidado e de autoconhecimento. Elas nos mostram as nossas falhas, né? O que mais a gente vê no outro, provavelmente, é aquele espelho que a gente não consegue enxergar dentro da gente, e a gente só enxerga no outro. Aquela pessoa esquisita, né? Ou quando a gente julga uma mulher que está usando uma roupa mais decotada, a gente julga uma pessoa que é mais extrovertida. Talvez a gente queria tanto ter coragem de usar uma roupa mais decotada e não consegue. E aí a gente julga o outro. A gente queria tanto poder dar uma risada mais alta, mas eu fui contida tantas vezes durante a minha vida inteira que criança bonita, menina bonita tem que falar baixinho. E aí eu não consigo. E aí eu vejo no outro, aquilo me incomoda muito. Porque eu queria poder ser assim e não posso, e não sou. E aí aquilo me incomoda. Então, assim, tudo que incomodar no outro, a gente começa a olhar para dentro. O que isso está reverberando? Por que isso está reverberando em mim? Por que isso está me incomodando tanto? Para a gente poder entender que é sobre mim, não é sobre o outro. Então, convido para que a gente possa se cuidar mais. A gente tem um hábito só de tá com uma dor, tomar um remédio. Então, assim, tá com uma dor na coluna, vai, faz uma yoga, se estica, se alonga. Tá com uma dor de cabeça, procura pontos para poder aliviar essa dor de cabeça. Toma um chazinho, as plantas estão aí, gente, para nos servir. Chá de camomila para nos acalmar, de melissa, de erva cidreira. Tem, óbvio, não tô falando para vocês pararem de tomar os remédios, não, tá? Vocês estão indo nos médicos, os médicos estão prescrevendo, mas eu tô te convidando a encontrar outras maneiras também de autocuidado pra gente cuidar desse nosso corpinho aqui que Deus deu com tanto carinho pra gente, pra ser cuidado, pra ser amado. E quando a gente se cuida, só assim a gente vai poder cuidar das nossas crianças com muito mais empenho e com todo o respeito e dignidade que eles merecem. Então, assim, hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer muito vocês por estarem aqui conosco, aprendendo cada dia mais. E compartilhem, para que outras pessoas possam aprender também. Até a próxima quinta, gente. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Tchau. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei